Seja muito bem-vinda ao mais um episódio do podcast Mulheres que Lutam. Eu sou a Poliana Possati. Eu sou a Sara Silva. Hoje estamos aqui com uma convidada maravilhosa, 35 anos, recém-casada, engenheira ambiental, apaixonada por sustentabilidade, uma referência na área. Além disso, super politizada, um exemplo de mulher sempre sorridente e determinada. Ela foi a única mulher na delegação brasileira do BRICS na África do Sul ano passado. Ela também representa a ONU dentro do CREA São Paulo e é a primeira mulher presidente de partido aqui em Presidente Prudente. Seja muito bem-vinda, Maria Constantino. Obrigada, Poli. Obrigada, pessoal. Muito prazer estar aqui, viu? Que bacana, a gente está muito feliz aqui. Obrigada. São vários assuntos que a gente hoje tem para falar com você. Bom, vamos começar pela vida pessoal primeiro, porque assim, a gente tá acompanhando você nas redes sociais, um casamento lindíssimo, leve, lindo, e uma lua de mel na Itália. Que fase gostosa, Maria. Uma delícia. Depois de tanta luta, né? Vem os tempos de glória. Sim, que bacana. Não, tá uma delícia, tá uma fase incrível. Eu tava até comentando antes aqui, né? Quando a gente acha o parceiro certo, quando a gente acha a pessoa que vai te acompanhar, assim. Eu fiz uns test drives antes com ele, né? E assim, é um presente de Deus. Eu falo que o Pedro, na minha vida, foi um presente de Deus. Foi resposta em oração mesmo, assim. Ele foi uma pessoa enviada num momento muito difícil. Aliás, ele foi... Não sei se eu não falei isso pra vocês. A gente começou a namorar, depois de 2 meses veio a notícia da campanha. Então, ele pegou uma campanha política. Vocês têm noção? Tipo, então, ele me ama mesmo, gente. O que ele passou durante a campanha, assim, não dá Quando pra falar. que você conheceu o Pedro? Foi 2022? Não, eu demorei 8 meses pra aceitar namorar com ele e sair com ele. Na verdade, ele mandou mensagem no Instagram. Instagram funciona, viu, gente? Não só Tinder. Olha só, a gente já pode começar por isso. Então, foi através do Instagram que vocês se conheceram. Na verdade, eu estudei no Colégio Átomo, que é um colégio aqui em Prudente, né? E a gente fez uma formatura na 8ª série pra Porto Seguro. E ele também foi pelo Bragamelo. E ele lembra de mim dessa época, eu não lembrava dele. Aí depois, agora, corta pra 35 anos. Ele tinha 34 quando ele mandou mensagem no Instagram falando: nossa, eu lembro de você na formatura da 8ª série. E a gente começou a conversar, mas eu tinha passado por um momento de luto, então eu demorei muito pra aceitar sair com ele. E depois que eu aceitei, aí veio logo em seguida a notícia da campanha. Quando eu aceitei namorar com ele, 2 meses depois veio a campanha, e eu falei: olha, não queria, né, você não conhece esse lado meu, mas eu vou enfrentar uma campanha. Foram 2, 3 anos aí, mais ou menos, de namoro, até que vocês oficializassem agora. Daí a gente decidiu casar, uma coisa muito simples, só no civil agora, em 4 de fevereiro. E aí a gente já viajou, aproveitou a semaninha do carnaval pra viajar na lua de mel, né? E você tava contando aqui pra gente nos bastidores, Maria, uma preocupação, que eu acho que é a preocupação, assim, de muitas mulheres. Você tá com 35 anos, um momento excelente pra se casar. Eu acho que a maioria das mulheres hoje tá optando por isso, né? A gente estabiliza primeiro a nossa vida profissional, pra daí tá pensando em ver o que a gente vai colocar no emocional. Infelizmente, isso hoje é necessário, porque a gente sabe que a vida pessoal ainda, às vezes, demanda uma rotina aí da gente que é mulher, que a gente quer dar conta de tudo, né? Isso. Mas você tem uma grande preocupação, que é a questão da maternidade. Eu acho que essa preocupação é de muitas mulheres. Foi uma preocupação minha já. E porque aquela coisa, a gente tem a questão do relógio biológico, começa a bater e a gente fala: e aí, será que tá realmente na hora? Será que eu já cumpri com tudo? Com todos os meus prazos, com todos os meus projetos? Porque é aquela coisa, se a gente for esperar por tudo, parece que nunca é o momento. Nunca é o momento. Agora que você acabou de se casar, eu tenho certeza que todos os olhares estão nisso agora com você. Como é que você tá se sentindo? Olha, eu realmente demorei. Pra mim, ser mãe é algo muito sério. Foi a vida inteira. Minha mãe, ela criou eu e mais 2 irmãs. Então, lá em casa eram só mulheres. Minha mãe criou a gente sozinha. Então, eu sempre via essa luta da minha mãe, essa força da minha mãe, criar 3 filhas, tudo mulher. E pra mim, ser mãe não é algo assim, é só fazer um filho. Não. Pra mim, a escolha do pai, como eu tive um pai ausente, né? Eu não fui criada pelo meu pai. Meu avô, eu considero ele meu pai. Então, pra mim, escolher o pai do meu filho era uma função, assim, muito mais difícil pra mim do que simplesmente ser mãe, né? Então, eu demorei muito. Eu acho que nunca é uma hora certa, né, pra ser mãe. E acabou não acontecendo. Eu priorizei muito a minha missão de vida, meu trabalho. E acabou que não deu certo, né? E pra mim, agora, o Pedro foi o primeiro namorado, até me emociona, que me trouxe a vontade de ser mãe. Eu nunca tinha tido vontade de ser mãe desse nível. Eu sempre achei legal, quero ter uma família, mas nunca fui assim, nossa, meu sonho é ser mãe. Mas o Pedro, ele me trouxe também, porque ele tem o Vivi, que é meu enteado. Ele me trouxe essa vontade. E eu vi no Pedro
o pai que eu quero para os meus filhos. Então, se Deus quiser, vamos colocar nas mãos de Deus. Quem sabe agora a gente, né, esperar um pouquinho assim, mas daqui a pouco a gente já começa, talvez, tentar Muito barrigudinho. Exato. E é muito importante você falar disso, né, Maria? Nessa questão de, tipo assim, sobre o despertar da vontade de ser mãe, sobre escolher o pai. No momento hoje em que tudo é tão romantizado, que a galera se prepara pra tanta coisa. A mulher, às vezes, se prepara ali pro chá revelação, a barriga crescendo, as roupas. Só que a parte difícil é a criação, realmente, né? É a criação. Então, assim, é muito importante esse seu despertar, principalmente de você ver no Pedro também o parceiro ideal pra seguir isso com você, porque é importante. E antes pra você era alguma questão você não ter essa vontade de ser mãe ou era totalmente? Porque eu vejo, realmente, tem essa pressão e às vezes a gente fica agoniada, né? Eu preciso ser mãe. Era uma questão pra você ou era tudo a mulher tranquilo? sofre, né, com Sim, essa pressão. com certeza. Primeiro a gente sofre pra ter que casar. Depois a gente sofre pra ter que ser mãe. Depois a gente sofre pra depois ter que dar conta do trabalho e de ser mãe, né? Então, pra mim, assim, eu sempre tive perto de mim mulheres que tiveram filhos e que me trouxeram a maternidade real. Que não fantasiaram muito, aquele romantizaram. Elas amam ser mães, mas assim, eu vi nelas esse grande papel. Eu acho que eu nunca despertou, porque assim, primeiro acho que eu não tinha encontrado o parceiro certo. E antes do Pedro, eu namorava o Gui, que até contei pra vocês, e o Gui faleceu, meu namorado. Eu namorava ele 3 anos e ele faleceu. E isso me desmotivou muito. Na minha cabeça, eu nunca mais ia ter família. Na minha cabeça, eu não nasci pra ter família. Eu pensava assim, pra vocês terem ideia. Eu acho que a minha missão no mundo é ajudar os outros. É poder servir a humanidade, é poder ajudar. E não ajudar através de família. Porque, pra mim, o signo de família é muito forte. Meu avô e minha avó alimentaram um signo de família. Que, assim, família é um núcleo que tem valores. É um núcleo que tem missão de família. Família é onde você volta pra casa pra se alimentar, pra se estabelecer. Então, ter filho pra mim era algo muito sério. Eu não consigo, assim, e eu admiro essas mulheres que têm filho de um jeito assim, vamos fazer filho. Mas pra mim, ter filho era assim, eu tinha que ter na minha cabeça, tá, gente? Não é o certo, pelo amor de Deus. Tô falando que eu aprendi na terapia. Eu tinha que ter independência financeira, eu tinha que já ter meu apartamento quitado, eu tinha que ter já um carro, já tinha que ter uma reserva de emergência, porque na minha cabeça era o seguinte, vai que eu não posso contar com o pai da criança, e minha mãe, vou ser mãe solteira igual minha mãe, e aí eu fiquei pensando, falei, não, eu preciso ter uma reserva de emergência de pelo menos 10 vezes o meu salário, eu comecei, sabe assim, fantasiar tanta coisa que nunca era a hora certa, então eu acho que depois de anos de terapia, e com a vinda do Pedro, aquietou meu coração, Deus acalmou meu coração. E acho que agora eu estou podendo ter essa vontade mais genuína. E também acho que a fase que eu tô também de trabalho agora, eu tô mais consolidada, eu tô mais estruturada na minha vida. Então, assim, mas eu admiro muito mães que são mães jovens, porque daí já resolveu, sabe? Assim, já resolveu. Que também se a gente pensa demais, nunca é a hora certa, Sim, né? até o que a gente falou, se pensar demais não faz, né? Pensar demais não faz, gente. Você falou sobre o Gui, né? Seu ex-namorado. Você ficou bastante tempo com ele, aí ele faleceu no início da pandemia, ele teve um câncer. E foi uma época bem difícil pra você. Foi um divisor de águas na minha vida, assim. Dificilmente... Olha, foi em 2020, né? A gente tá em 2024, já vai fazer 4 anos. E eu sempre me emociono pela saudade que eu tenho dele, né? Eu acho que eu vivo o luto como qualquer pessoa que perdeu alguém na pandemia vive o luto. Mas o Gui, ele era meu melhor amigo, né? E para mim, a morte dele foi uma revolta com Deus, foi uma revolta da vida. Foi um momento que eu fiquei com muita depressão, queria me matar. Porque pensa, você perde do dia pra noite. Do dia pra noite foi o Gui. Foi em 15 dias que ele faleceu. Ele teve um câncer. A gente descobriu que ele tinha leucemia. E ele foi fazer a primeira quimioterapia dele, ele pegou Covid. E ele tinha 30 anos, Poli, Sara. Ele, assim, ele tava no auge da vida dele. Ele era super batalhador, arquiteto, urbanista. Ele me apoiava muito na minha carreira. Porque até te respondendo um pouco antes, eu acho que eu nunca tinha tido um parceiro, sabe? Talvez também isso não me deu vontade. Eu só tinha encontrado caras... Talvez que não me apoiasse. Queria que eu ficasse em casa, que eu não trabalhasse, que eu cozinhasse. Não é meu perfil. E acho maravilhoso de quem é, tá? Não tô querendo falar, mas assim, não era o meu perfil. E o Gui foi a primeira pessoa que falou, não, eu vou lá com você na sua palestra, eu vou abrir mão da minha vida pra te acompanhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quanto isso é importante. Nunca tinha tido isso, entendeu? Então, o Gui, pra mim, foi meu melhor amigo. Foi o primeiro homem, quando eu tinha, acho que 30 anos, 29 anos que eu conheci ele. 29 anos que eu fui conhecer o primeiro homem que olhou pra mim e falou, eu admiro a sua carreira, eu admiro a sua
né, força de trabalho. Eu entendo que você coloca em primeiro lugar e eu quero fazer parte disso. Então, assim, o Gui, quando eu me emociono hoje, né, de ter perdido ele, perdido assim, de ter falecido, é mais com saudade de ter esse parceiro, entendeu? E aí, depois da morte dele, eu falei, nunca mais vou achar. Demorei 29 anos, né? Falei, não vou achar e não vou querer, né, ter nada. Mas aí Deus, por isso que eu falei que o Pedro foi resposta de oração, porque daí Deus colocou um homem muito melhor do que eu podia imaginar na minha vida e que respeitou minha história, né? Então, assim, eu falo que o Gui foi um divisor de águas na minha vida, porque quando você perde alguém, eu não sei se você que tá ouvindo já perdeu um pai, uma mãe, mas principalmente o seu melhor amigo, seu companheiro, que tá ali todo dia com você. Quando você perde essa pessoa, você repensa na tua vida. Você fala, eu tô vivendo errado, eu tô vivendo... O que eu tô deixando pro mundo, sabe? A vida não é só trabalhar, porque o Gui trabalhou durante 30 anos. Ele tinha a caminhonete dos sonhos dele. Ele tinha acabado de comprar um apartamento pra ele, quitado o apartamento. Ele tava no auge da vida dele. Ele tinha acabado de abrir a empresa dele, já fazia 2 anos, sabe? Tava tudo certinho. E do nada... A caminhonete ficou pro irmão, o apartamento ficou pro outro. E você vê que coisas materiais se desfazem assim, né? E aí, foi um puta de um choque pra mim quando eu perdi o Gui. E aí até a política veio por conta disso, eu acredito, né? Que foi essa mudança de mentalidade. Falando, não, eu quero fazer mais. Eu quero poder contribuir mais pra humanidade. Pelo menos pra Prudente, ou então pra nossa região, pra São Paulo, né? Bom, depois desse momento super delicado, né? Mas eu tô super bem, divisor, viu? Gente. Quando eu faço palestra, o povo ri, chora, o povo fala assim, Maria, eu não sei se você tá bem, se você tá mal. É importante a gente traçar, inclusive, essa linha do tempo pra entender assim. A gente já começou falando da sua vida porque você tá num momento maravilhoso. Tem que ser aproveitado. E isso é interessante pra quem tá ouvindo ali, que às vezes tá passando por algum problema. Gente, que fique bem claro, a vida é roda gigante. Perfeito. Nem sempre a gente tá em cima, nem sempre a gente... Não há nenhum problema tão grande que não vá passar. E também não há nenhum momento maravilhoso que vá permanecer pela vida toda, né? Então, assim, interessante mostrar que nem 2020 você chorava um luto, como muitas famílias choravam aí na pandemia, né? Corta já pra 2022. 22. Aí vai pra 2022. Campanha política e você conhecendo o Pedro. Exatamente. Que já topou entrar com você nisso também. Entrar comigo, né? E agora, 2024, você é casadíssima, lua de mel na Itália, já pensando num bebê. Então, gente... Você vê como que a vida é, A vida né? isso é viver, né? Isso é viver. E eu acho que tem que ter coragem pra você viver. Uma coisa assim, eu tenho muitos defeitos, mas eu acho que a minha maior qualidade que eu tenho é ter coragem. Quando surge uma oportunidade, eu pego. Eu agarro e falo, vamos. Porque ter coragem de viver também não é fácil, entendeu? Assim, ter igual um relacionamento, ter coragem de enfrentar outro relacionamento também, depois de tudo que eu passei, também não é fácil. Não. Ter coragem de aceitar uma campanha política. E quantas mulheres nessa situação, Maria, assim, que nem você falou assim, eu nunca mais vou encontrar um outro parceiro de vida. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que passam por esse processo do luto, seja ele, às vezes, numa perda de um falecimento, ou até num divórcio. Acontece mesmo de falar assim, eu nunca mais vou arranjar outra pessoa. Muito, acontece e às vezes essas mulheres saíram de relacionamentos falidos, tóxico, muitas vezes, na grande maioria, mas é uma noção de não pertencimento. Mas eu acho que a primeira mensagem que a gente tem que deixar é que, independente se você vai encontrar uma pessoa ou não, é você viver bem com você mesmo. Perfeito. Consigo mesmo. Eu acho que, hoje em dia, a mulher ela é muito dependente. Infelizmente, a gente conquistou tanta coisa, mas a dependência emocional é algo ainda que a gente tem um caminho muito longo pela frente. É gritante. Né? Quer viver sozinha, fazer as suas coisas. E de uma forma natural, as coisas vão se encaixar. E que a pessoa tem que vir como aconteceu o Pedro pra você, pra somar. Pra somar, né? Não é aquela exatamente. coisa de tem que vir porque eu preciso de alguém. Eu acho que essa mentalidade precisa ser mudada na cabeça de muitas mulheres. Urgente, ainda mais mulher, assim, eu falo que a decisão mais importante da nossa vida não é que curso que você vai fazer, não é a faculdade, não é a profissão, é com quem você escolheu passar o resto da sua vida. A pessoa fala assim, quem estava na trincheira da guerra com você? É muito mais importante que qualquer guerra que você está lutando. Porque as pessoas que você escolhe estar do seu lado são quem vai te levantar ou não. Serve para amigo, para família e principalmente para o relacionamento. Então, a gente tem que ser mais criterioso, sabe? Né? Eu sou, né? Sempre fui super criteriosa, assim. Só que nem sempre a gente acerta. Exatamente. Às vezes é super criteriosa e aí... A gente tá até falando de Santos, né, Sara? Do nada, você achou que tava namorando um príncipe encantado e ele virou um sapo no meio depois do casamento, né? Então, não é sua culpa também. Então, assim... E as pessoas mudam, né? Enquanto foi bom, tá tudo certo. Exato. Depois de um certo momento, quando não dá certo também, a gente tem que seguir uma vez eu até li uma frase, tipo assim, puxando pro lado da política, quantas mulheres políticas a gente não perde por estar, tipo... Falou tudo, sabe? Nem terminou de casa. Porque, realmente,
não só Prudente, mas o estado de São Paulo, o Brasil estaria melhor se todas as mulheres tiverem forças. E a Poliana sempre fala uma frase que ficou na minha cabeça: o ato de ser mulher já é política. Já é político. Bom, a gente vai chegar lá. Mas primeiro eu só quero dar uma pincelada sobre essa questão. 2022 foi pro PSD, primeira mulher presidente de partido em Presidente Prudente. Ainda está até hoje. A gente não vai ficar entrando muito na questão política, porque 26 mil votos na campanha, bom, você já chamou a atenção de muita gente, como você já havia comentado aqui. O seu valor por voto foi baixíssimo, porque você teve pouco investimento. Teve uma legião de mulheres te ajudando gratuitamente na campanha. Eu até arrepia. Olha, me arrepia também, porque assim, foram mulheres que acreditaram no seu compromisso, acreditaram em você. E esses votos vieram aí com muito suor. Pouco dinheiro e muito esforço. Como você mesmo disse, além de todo o esforço, 10 quilos extras na campanha, né? Porque foi a sua dedicação ali. Então, assim, isso foi algo muito significativo. Você é presidente, despertou a atenção do Kassab, só que também não foi um momento fácil, porque assim como a gente já teve uma outra, a prefeita Bárbara Vilches, de Presidente Venceslau, já esteve nos estúdios aqui com a gente, vocês também podem estar conferindo a entrevista completa dela através do Spotify ou também no YouTube. Ela disse que existia uns cercadinhos, vamos falar dessa forma, dentro da cidade, onde ninguém acreditava nela. Poxa, você é uma menina de menos de 30 anos fazendo filantropia, tá achando que já pode vir ao cargo do executivo? Maria, a mesma coisa aconteceu com você. Foi muito assim, ninguém botava fé, porque me viu esse meu jeito, que eu não ficava fazendo aquela política tradicional que as pessoas estavam acostumadas. Então eu já fui por um outro caminho. E aí do nada eu apareci, porque assim, eu sou de Prudente, eu morei aqui, só que eu sempre tive muitos clientes fora de Prudente, pela minha profissão. Então São Paulo eu sempre tive muito cliente lá, mas eu morei em Prudente muito tempo, a infância inteira, estudei aqui, saí pra fazer faculdade, trabalhar, voltei. E eu não sou baladeira. Eu não sou de ficar embalada, não chama atenção. Eu sou muito caseira, família, amigo. Então ninguém me conhecia, Poli, aqui. Então, assim, conhecia minha família, conhecia minha avó, meu avô. Mas quem é essa Maria? Quem ela, do nada ela vem aqui querendo ser política? Tipo, quem que é essa menina? E as pessoas talvez tinham uma primeira impressão minha, por ser neta de quem eu sou, que, ela é mimada, essa aí tem dinheiro fácil, essa aí... Ninguém conhece minha história. Ninguém sabe que eu tenho um apartamento financiado, que meu avô, ele queria o que é mais importante, ele, minha avó e minha mãe, que é a educação. E o resto, ele ensinou a gente a batalhar desde o dia 1 de vida. Pra você que tá nos ouvindo, a avó da Maria já foi prefeito de Presidente Prudente. É verdade. Meu avô é o Paulo Constantino, que já foi prefeito, mas ele foi só, né? Foi 2 vezes um grande prefeito. Foi o único prefeito que saiu com 98% de aprovação. E o meu avô não fez carreira política e ele também não quis que a família... Ele nunca incentivou. O meu avô sempre incentivou a gente a ser útil pra sociedade. Sempre. Todos os meus 17 primos, sempre. A nossa família é muito unida, Poli. Tanto que quando eu recebi o convite para ir para política, eu combinei assim com Deus. Falei, Deus, se alguém falar não da minha família, eu não vou. Eu pedi pros meus 6 tias, que eu tenho, né, tias. E olha que extensão, hein? Tem umas 50 pessoas da família próxima. Pra todos os meus primos eu conversei, com meu avô e com a minha avó. Se tivesse, e minhas irmãs e minha mãe, óbvio. Se tivesse uma pessoa que falasse não, eu não iria. Porque pra mim, se a tua família não te apoia na política, a gente é porque você tá fazendo alguma coisa errada. E assim, todas na família falaram, Maricota, a gente não via a hora de você fazer isso, é tua cara. A gente só tava esperando o momento, mas é a tua cara, vai que a gente te apoia. Então, pra mim, você vê que foi muito assim, meus amigos próximos. Essa legião de seguidoras que eu tinha no Instagram, que se transformaram as embaixadoras. E a minha família me apoiaram incondicionalmente, porque elas sabem que quem eu sou fora da família, eu sou na família. Então, a pessoa que é aqui fora, que luta, que batalha, que é amiga, que não para de rir, que quer ver o lado bom da vida, eu também sou na minha família. Então, eu tenho muita gratidão, assim, de ter a minha família me apoiado. Mas tirando a minha família, meus amigos que me conheciam, ninguém me conhecia aqui. Então, foi super desafiador. Prudente nunca teve uma prefeita mulher, nunca tivemos uma vice-prefeita mulher. E vereadora, a gente tem 2 sempre, no máximo 3 em cada eleição. A representatividade em Prudente é muito baixa. E não é à toa, gente. Não é à toa que a representatividade é baixa, porque é mais difícil. E aí, volta um pouco na fala da Sara lá, que ela falou. Pra começar, quando um homem sai pra uma campanha, na casa dele tem roupa lavada, tem comida, tem alguém cuidando dos filhos, tem alguém gerenciando a casa, tem alguém vendo o emprego, tem alguém colaborando. Quando a mulher sai, dificilmente o homem apoia esse momento. Sim. Dificilmente vai ter esse suporte dentro de casa. Então, é um fator muito grande. Mas foi um presente ir para a política, porque aqui em Prudente,
depois dos 26 mil votos, quase, muitos homens vieram falar: nossa, não botava fé em você. Nossa, achei que você ia ter uns 5 mil votos. Nossa. Olha, não tem nem vergonha na cara. Eu vou ser bem sincera. Podia ter perdido a oportunidade de ficar calado, né? Vários falaram: ai, olha, é demais. Porque daí vem esse jeito. O pessoal acha que eu venho de uma família que, gente, eu batalhei muito. Acho que só quem tá perto de mim sabe o quanto que eu sou uma menina esforçada de trabalho, de ir atrás. E assim, quando colocou na minha cabeça que é campanha, eu falei: não tem problema, vou fazer igual eu faço na empresa. É meta, vamos traçar uma estratégia, vamos aplicar o que eu apliquei na empresa, vida privada, aqui na política. Eu tinha meta, e a Ariane tá aqui, vocês não estão vendo, mas ela pode comprovar, de falar com 600 pessoas por dia durante a campanha. Era a minha meta, de falar, de ir pra rua e conversar com 600 pessoas por dia. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tinha dia que a gente passava a meta, de 600 pessoas. E como que você fazia isso? A gente saía de manhãzinha, ficava até a noite na rua. Eu não peguei dinheiro do meu avô, não peguei dinheiro, assim, eu fui do que eu tinha do Fundo Mulher pra fazer, por isso que minha campanha também... E muitas pessoas me criticaram, falaram: você tem que usar mais teu vô, usar mais tua avó. Eu falei: não, eu quero mostrar o meu valor. Eu posso não ganhar da primeira vez, mas eu não sabia que eu ganhei... O quanto de voto que eu ganhei foi porque a Maria trabalhou. Eu tenho um valor também, eu tenho um processo. E eu queria mostrar isso, sabe? Eu não queria ficar encostada, é neta do Paulo Constantino, da Maria Auxiliadora. Não, é a Maria Constantino. Eu tô começando a minha carreira, tô começando a minha vida. Então eu queria mostrar isso também, que é da mulher, né? Talvez se fosse um homem, ia se escorar. Mas a gente quer o tempo todo mostrar o nosso... A gente quer ficar provando. É porque, na verdade, não é que a gente quer. A gente parece que é testada. É provada. E a gente precisa mostrar muito mais do que um homem faria pra ter aprovação. Muito mais. Impressionante. Olha, e assim, o quanto desgasta, gente. O quanto de energia a gente coloca. Por isso que eu engordei 10 quilos. Porque a minha terapeuta falou: não se preocupa com isso agora. Come o que você vai comer pra você ter força. A comida dá energia pra gente, né? Então, assim, era o meu momento de conseguir ter essa energia. E, assim, todas as pessoas que eu conversei, na hora, elas falavam: estou acreditando em você. A gente vai votar em você. E eu tenho certeza que as pessoas que eu consegui falar, elas acreditaram em mim. Porque elas estão vendo isso que vocês estão vendo em mim, assim, verdade, força de vontade de trabalhar, de lutar. Eu nunca falei que eu sou perfeita. Eu sempre falei: olha, eu preciso de vocês junto comigo. Eu quero fazer uma mudança. E eu não quero fazer como sempre foi feito aqui. Eu quero começar um movimento novo, né, na nossa região. Então, assim, eu fiquei muito feliz, mas tive muitos desafios. Por isso que eu falo que eu tive certeza do Pedro, porque ele viveu uma campanha política comigo, ele aceitou o meu sonho, e eu tive essa certeza que ele era a pessoa certa. Porque, assim, você quer testar o seu marido, seu namorado, vai atrás de um sonho, pra você ver o quanto que a pessoa te apoia, exatamente, né? Aí você vai conhecer a pessoa de verdade, né? Aquilo que a gente tava comentando. Se tiver lado a lado, né? A gente sabe que é a pessoa correta. E foi um presente, assim, sabe? Eu criei uma identificação com mulheres que nunca foi a pauta da minha campanha. Olha que engraçado. A minha campanha, mesmo eu sendo mulher, não era assim. Eu não tava: vamos colocar mais mulheres na política, vamos... Não, eu fui de um jeito assim, de igual para igual. Eu falei: olha, a gente tem que ocupar nosso espaço. Mas durante a campanha, eu fui tendo acesso a situações de mulheres na nossa região, aqui em Prudente, e fora daqui também, que eu falei: cara, não, a minha luta é essa também. E se não for a principal. O que é isso? A gente tá falando que mulher tem que ter independência, mas a creche fecha 4 horas. Tem que ser uma lei nacional que tem que mudar, ou lei estadual. Como é que a gente tá falando que a mulher tem que ter independência se ela não consegue se manter financeiramente? Entrou num ponto excelente. Na semana passada, eu gravei isso nos meus stories e gerou muita repercussão, porque muita gente ficou sem entender. Então, que já fique bem claro, inclusive, o que eu quis dizer ali, que eu cheguei a fazer uma roda de conversa com algumas pessoas. Eu acho que as mulheres, de uma forma geral, entenderam muito bem o que eu queria dizer, mas os homens não entenderam. A minha grande preocupação é assim, ó, a gente tá aqui discutindo com várias mulheres as nossas dores, as nossas metas, os nossos objetivos. A gente tem que entender que quando a nossa dor ela é igual, e a nossa dor é igual, ela tem que sair de parar de levar pra nossa terapeuta e falar assim: tem alguma coisa de errado, porque isso aqui não é um problema que só eu estou vivendo. Exatamente. Isso daqui não é meu, isso aqui é política pública. Porque se é o coletivo que está tendo essa dor, isso daqui não é meu. Isso daqui foi imposto a mim. Então não tá certo. Não é correto a gente levar isso pra terapia, quando na verdade a gente devia estar cobrando isso das lideranças. Perfeito, Poli, então, o que acontece? Por que a gente tem que pensar dessa forma do coletivo? É o que você acabou de falar. Como que a gente vai ter independência? Como que a gente vai ter salário igual, sendo que pede-se pra gente amamentar durante 6 meses com uma licença maternidade de 4. Gente, a conta não fecha. Né? Pede-se pra gente ter independência no trabalho, ganhar igual,
Só que o homem tem 30 dias de licença paternidade. Como assim? Isso tá muito errado. Tá. Assim, é matemática, a conta não fecha. Não fecha. Como que pede pra gente ter um bom desempenho dentro do trabalho com uma creche que fecha às 4 da Não tarde? tem, Não funciona Não nas férias. funciona. Gente, eu posso falar por mim, eu tenho lugar de falar nessa situação. Chega fim de ano, férias, eu fico desesperada. desesperada. É correr. Ainda que eu vou atrás da minha rede de apoio. Ligo pra mãe vir me acudir, ligo pra uma babá. E quem não tem rede de apoio? Quem não tem a rede de apoio, entendeu? Exatamente. Então, assim, se vira como numa situação dessa? Então, assim, não fecha, a conta Não nunca fecha, tá muito errado. E, assim, eu acho que a mulher, ela já começou a entender isso, só que a gente precisa trazer os homens pro nosso lado e falar assim, olha, a gente precisa de força aqui também. Precisa. E outra coisa, né, Sabe? Poli? A gente só vai conseguir mudar isso quando alguém que estiver na liderança entende o que a gente passa. Por isso que, assim, eu falei lá no começo, a campanha não foi tanta bandeira da mulher, não foi mesmo. Quem me acompanhou lembra. Era mais uma questão de política pública, de economia local. Sempre gostei muito disso. Mas depois que eu comecei a ver a realidade das mulheres aqui na nossa região, e não só aqui, tá? Em todo lugar, tá? Não é só aqui. Mas aqui parece estar um pouco mais precário tudo, né? Mas assim, quando eu comecei a ver a realidade, eu falei, gente, a luta tem que ser. E quando a gente tem mulheres na posição de liderança, a gente consegue entender que as mulheres vão puxando outras mulheres. A gente tem aí a presidente do Facebook, que ela conta que depois que ela ficou grávida, que ela entendeu a importância de ter uma vaga de maternidade lá no estacionamento. Depois que ela ficou grávida, ela entendeu que a mãe tinha que sair para amamentar a hora que pudesse. Então, assim, quando a gente entende isso, e tem um estudo maravilhoso de Stanford que fala que quando tem mulheres na política, aumenta a liderança, você diminui a corrupção e você aumenta investimentos na parte social e na saúde. Justamente porque a mulher, ela se solidariza mais, ela consegue entender o que a família tá passando, ela cuida, ela zela, né? Igual eu falo assim, a mulher, ela é natural, é instintiva, assim como o homem tem outras qualidades incríveis também, mas tá faltando mais mulheres para puxar essa bandeira mesmo. É a tal da experiência do usuário que a gente tanto fala na tecnologia, que pode ser aplicada também. A empatia de entender, gente, a vaga, às vezes, ela não tá ali por menos. Vocês não têm ideia do quanto é difícil uma mulher, às vezes, com aquele barrigão, tendo que se arrastar a um determinado ponto. Ou se tá com uma criança no colo, na fila de supermercado. Essa vaga não tá ali à toa. Só que, assim, isso tudo que a gente vê aos nossos olhos ainda é muito pouco perto do que pode ser implantado. Pouquíssimo. Né? E outra, a gente tem também uma frente que a gente fala que é uma frente de mulheres empresárias. Porque, assim, Poli, é muito legal. Quando a gente fala... E aqui não é política partidária, é política pública. Que qualquer cidadão tem que saber. Aliás, eu defendo muito isso. Que é o seguinte, são mulheres que entendem... Qualquer homem... Isso é muito importante, prestem atenção, quem está ouvindo. Qualquer roda de homem, num boteco, num bar, num restaurante, eles vão falar de política em algum momento. Qualquer roda de mulher, quando alguém toca no assunto da política, fala, ai, credo, não, política não, pelo amor de Deus, não quero saber de política. Agora tem um movimento de mulheres, as maiores empresárias do Brasil, se unindo para apoiarem mulheres na política. Porque uma coisa que eu passei muito, homens empresários financiam campanha política à torto e direito, que é legal, você pode doar a pessoa física até um determinado X para a campanha. E aí, homens empresários já entenderam a importância disso, de abraçar político, entender que se eu sou empresário, eu dependo de política pública para o meu negócio se dar bem. Então, eles já entenderam isso. Mulheres ainda não entenderam a importância de discutir, não é política partidária, é política pública. Então, esse movimento de mulheres empresárias, elas fazem como se fosse um encontro em pequenas células para falar sobre política pública com menores empresárias. Mulheres empresárias, vocês têm que crescer, mas vocês têm que saber o que está acontecendo na cidade. Senão, como é que vai ter mais pessoas comprando do seu comércio? Como é que vão ter mais pessoas comprando da sua marca? Então, você vê que é importante. Um exemplo muito legal que eu falo é a Mara Cake, que é daqui de Prudente. Já passou aqui pelos nossos estúdios também. A Mara é uma pessoa maravilhosa, uma puta de uma empresária que desde o momento ela fala sobre política. Ela tem um conhecimento, a família dela tem um conhecimento, a mãe dela, a irmã. Você vê que essas pessoas, elas têm um diferencial. E isso, você vê que o movimento dessa parte de mulher na política é muito maior. É até com as empresárias. Porque isso é uma coisa assim, eu não passei por isso, graças a Deus, que eu escolhi uma estratégia diferente. Mas muitas mulheres que escolhem ir para a política não recebem doações financeiras. Então não tem como você fazer uma campanha. Porque você tem que contratar um marketing digital, você tem que contratar uma pessoa para tirar fotos, tem que contratar uma pessoa para fazer um folder. E assim, tem mulheres que não conseguem alguém para doar dinheiro para fazer. Aqui em Prudente, teve uma deputada que tá concorrendo aqui, eu pedi para outra pessoa doar para ela. Porque eu me solidarizei. Ela era concorrente minha, mas eu falei, cara, ela não tem apoio nenhum, não tem nem R$2.000 para fazer uma campanha.
Pelo amor de Deus, sabe? Então, agora, homem é mais fácil doar pra homem. Sim. Então, você vê que até nisso, entendeu? Até nisso, tudo fica mais difícil. E pode falar. Desculpa, mas eu até estudo sobre isso e a gente estava estudando sobre como a gente tem que saber o que tá acontecendo na política pro nosso negócio dar certo. Exato. E é exatamente o que você falou, tipo, cara, por que isso subiu? Por que aquilo vai... Exato. Como que falam? O IPTU vai Isso, abaixar. O que tá acontecendo é sempre muito importante. Muito. E realmente, mulheres, eu ando com um grupo de meninas e eu trabalho aqui, então eu tenho contato com a política, mas você vê que as Não pessoas quer são discutir. completamente, não, isso não é minha área. Minha filha tem mulher que não sabe nem quem é o prefeito da nossa cidade. Sim. Então, assim, você vê que... E eu não julgo, porque eu já fui essa mulher, entendeu? Eu já fui essa mulher que não sabia, que era totalmente aleatória. Eu entendo, mas eu acho que é da gente puxando também. Assim como eu acho que a mulher tem que falar sobre investimento. Eu Sim. puxo nas rodas das minhas amigas, assim, e aí, vocês colocaram quanto no CDI? Não, o que é CDI? Não, o que... Não, e aí? Mas e aí? Você não vai ter independência financeira? Não, você ficar sempre com o teu marido, com todo respeito? Vamos ajudar alguma Exato, coisa? sim. Assim como investimento, assim como política, assim como essa questão profissional, carreira. Eu faço questão de todas as rodas de mulher ser a pessoa que soma na vida das minhas amigas, das minhas conhecidas, das meninas que trabalham comigo. Eu tenho hoje 2 que estão comigo lá em São Paulo. E eu tenho essa mania, tá? E homens, eu amo vocês, claro, mas assim, eu sempre contrato mulheres para trabalhar comigo, porque eu falo, quando eu subo um degrau, eu puxo mais 2 para Que subir um ótimo, degrau também. excelente. Porque eu acho que a gente tem que subir nos degraus, tem que ter mais mulheres, assim, em todos os níveis. Então, eu falo, ó, assim que eu subir um, eu puxo mais 2. Daí, assim que eu subir outro, eu puxo mais. Mas é uma causa minha, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa colocar esses temas na rodas e não ter vergonha. Não ter vergonha de não saber sobre política, não ter vergonha. Começa a conversar. Começa a conversar. E eu acho a democracia linda, sabe? Eu não entendo por que a gente se polarizou tanto e a gente perdeu o poder de conversar. Porque a democracia é cada um ter a sua opinião e tá tudo bem. Então, isso que eu acho mais bonito da democracia. Eu tenho amigas que não concordam com coisas que eu concordo e a gente continuou sendo amiga. Porque a gente se respeita e a gente consegue conversar. Então, eu não sei em que momento que a gente perdeu isso. E eu acho que até nisso precisa de mulher, para ter esse ponto de equilíbrio. Sim. Exatamente, Maria. A gente estava falando sobre, às vezes, a gente não ter escolha. E a política, às vezes, é uma delas. A política, pelo que a gente percebe, ela é o fim da linha ali para falar assim, eu quero fazer mais, eu não quero me envolver com política, mas ela acaba sendo o último caminho. Não tem jeito, tudo é política. Tudo é política. Ser mulher é um ato político, é o que a gente tem batido aqui nessa tecla. Tipo assim, não dá pra gente percorrer novos caminhos sem pensar na política. Pô, a moda é política. A moda é o primeiro jeito que você se posiciona, às vezes, quando você se veste. Pessoas que são mais ligadas em moda, moda é um jeito de política, arte é um jeito político. Tudo é político, como a gente convive dentro do ambiente de trabalho, é política. A origem da palavra política é muito bonita, que é esse relacionamento. A gente que acabou virando política pública para política partidária e a gente esqueceu de discutir política pública, né? Exatamente. Então, eu acho que o cidadão tem que recuperar. E vou ser sincera com vocês. Às vezes, a gente olha para nossa cidade. Não tô nem falando nesse momento. Ou olha pro seu município, ou olha pro nosso estado. E a gente fala assim, nossa, tá tão ruim isso. Tá tão largado. Mas a gente tem um papel de ter participado daquilo. Em quem que você votou? Você tá indo cobrar? Quem foi o último vereador? Quem foi a última pessoa, o deputado que você escolheu? Você tem o e-mail do assessor dele? Você tem que ter. Porque funcionário público, ele tem que trabalhar pro povo. E não o contrário. Né? Por isso que eu acho que inverteu muitos papéis, assim, dessa parte política no Brasil. É um longo caminho, viu, Poli? Às vezes Aqui é um podcast de mulheres, então eu vou falar pra desabafar com vocês. Às vezes eu penso assim, será que vale a pena continuar, gente? Porque só eu sei, assim, o que eu passo, sabe? Pra conseguir equilibrar profissional com a vida pessoal e com a política. Porque é muito fácil. Muitos homens vêm me cobrar. Maria, você tem que aparecer mais, tem que fazer mais política. Eu falo, gente, eu não ganho salário de política pública. Eu trabalho numa empresa privada. Eu tenho uma família que eu tô começando agora. Então, assim, é fácil vir cobrar, sabe? Mas é difícil se colocar no nosso lugar também de equilibrar 5 mil pratos. Eu acho que mulher passa isso, não é só na política, em qualquer lugar. Todos os dias. Não importa onde você escolheu trabalhar, você passa por isso. E de conseguir equilibrar muita coisa. E muita gente vem cobrar da gente, mas também não se coloca no nosso lugar, né? Exatamente. A vida profissional, a vida emocional. Até porque é o que a gente vê, a maior parte dos homens, eles estão ligados tanto nessa vida profissional que eles não estão se importando sobre outras coisas. É isso. Então, a gente quer dar conta. A gente quer dar conta de casa, de filhos, de profissional. A gente quer ter família, enquanto os homens, na verdade, estão aqui pra prover. É basicamente isso. E ainda eles querem cobrar o além da gente. E falando, inclusive, sobre isso, você tá numa guinada profissional incrível, atendendo grandes marcas. A gente queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho e sobre o ESG também, que é essa parte de Environment
Environment, Social and Government, certo? Isso. Que essa parte de sustentabilidade. Isso. Maria, dá assim uma explicação básica pra gente do que é isso e como as empresas estão procurando você hoje para executar esse trabalho. Perfeito. Graças a Deus, na minha profissão, eu venho crescendo já desde antes da política. A política deu uma parada, depois, graças a Deus, eu me recuperei, continuei, né? Hoje eu sou sócia de uma empresa em São Paulo. Meus clientes, a maioria é em São Paulo, tenho alguns aqui na região. O que acontece? Hoje a gente cresceu muito. Tudo que existe hoje, você que está escutando agora, vocês, escolhe 3 objetos. Eu vou escolher aqui esse copo, o meu brinco e o celular. Escolhe 3 objetos. O carro, o que você estiver olhando, escolhe. O que for. Esses 3 objetos, eles vêm da onde? Eles vêm de um recurso natural. Tudo que existe hoje, tudo, seja aqui essa sala, seja a luz, seja essa TV, tudo que existe hoje vem de um recurso natural. A gente extrai da natureza esse recurso, a gente transforma na indústria, a gente usa no comércio, vende, consome e a gente joga fora. Isso chama economia linear. Esse fora vai para a água, para o solo, ou então para a terra, ou para o ar. Ou seja, não dá mais. As empresas já perceberam que se continuar extraindo quanto a gente está extraindo, não vai ter mais o que a gente vender daqui 30 anos. Eles perceberam que tudo que a gente extrai da natureza é finito. O celular, por exemplo, quando a gente extrai minério, vai acabar. Já tem contas falando que só vai mais 20 anos de extração de minério. Se a gente não criar uma solução para isso que ia ser jogado fora voltar para o sistema, acabou, não tem como a gente ganhar dinheiro mais. O mercado financeiro se tocou disso, deu um grito, falou, vamos fazer alguma coisa. Em 2020, o mercado financeiro começou a obrigar as empresas grandes como Colgate, como JBS, como Ambev, que sua cervejinha do dia a dia ali, ou todas as marcas que você conhece, a Apple, Samsung, essas empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, começou a obrigar eles a prestar conta. Você está extraindo, você está jogando fora. Como é que você vai voltar isso? Vou te dar um prazo, você tem que me colocar. Se você não mostrar isso, seus juros aumentam em 5%. Então, foi assim... Foi quando muitas empresas começaram a se preocupar com a emissão de carbono. A Apple mesmo, ela lançou naquela época que ela, em 10 anos ela ia diminuir, acho que em 75% a emissão de carbono. Todas começaram a criar desesperadamente soluções mais sustentáveis. Eu até fiz uma brincadeira semana passada dos meus stories, estava na Apple em Los Angeles e tem várias árvores dentro, olha só, dentro da loja. Mas assim, são muito legal. Árvore que eu não sei como que aquelas árvores estão ali, porque eu não sei como tem oxigênio suficiente para aquelas árvores se manterem ali dentro. E eu até falei, gente, isso daqui, será que é a preocupação realmente ambiental? A emissão de carbono estão mascarando alguma coisa, também né? Tem muito isso, tá? Tem muita gente que fala que faz, mas não faz. Mas só para você ter uma ideia, vamos pegar o exemplo da Apple que você trouxe aqui. A Apple anunciou no começo do ano passado que os 300 fornecedores dela, que não estão listados, que daí a pessoa pode estar perguntando, Maria, eu tô aqui no interior. Você está falando de empresa listada no mercado financeiro. Mas olha só como é que chega em você. A Apple falou que 300 principais fornecedores dela têm o prazo de 3 anos para se adequarem nas exigências deles ambientais, sociais de governança. Me ligou uma costureira aqui perto da nossa região que atende uma parte dos uniformes da Renault. E ela falou, Maria, eu vou passar por auditoria. Eu tenho só eu e mais 2 funcionárias aqui comigo. E eles vão vir auditar para saber o que eu faço com o lixo que eu gero, o que eu faço com a energia, o que eu faço com a água. Então, eu corro o risco de perder o meu contrato se eu não apresentar o que eu estou fazendo, o impacto ambiental que eu estou causando. E se eu tenho um trabalho que não é escravidão, se eu tenho um trabalho que tem um lugar para a pessoa comer, para ela beber. Então, assim, você vê que é uma preocupação que pega até aqui no interior, que é uma linha, cadeia de fornecedores que começaram a ser movimentadas. Então, por isso que meu trabalho cresceu muito, por isso que nesses últimos 2 anos, graças a Deus, deu um boom de projetos e trabalhos, porque está sendo uma cobrança muito grande. Vocês podem lembrar de casos no Jornal Nacional que fala de trabalho análogo à escravidão, uma marca super famosa de bebida, foi descoberto que na hora da extração tinham pessoas que estavam completamente em locais inapropriados. Isso é meu trabalho. Meu trabalho é fiscalizar, ajudar essas empresas a ter uma governança melhor, ter projetos, ter procedimentos, ter processos. E com isso a gente consegue ter melhor clareza de onde que vem o produto ou o serviço e fazer ele voltar para o sistema.
Trazendo a Apple mais uma vez, ela se comprometeu até 2030 que todos os celulares dela seriam com alumínio reciclado, já existentes. Elas não vão mais tirar da natureza, eles vão usar o que já existe no mercado. Só que para isso tem que fazer estudo, engenharia e tudo mais. Então, meu trabalho é esse, é tentar ajudar o mundo a diminuir o impacto, né, ambiental, social. E eu sou muito realizada. Por isso que eu falo que a política, para mim, é só um meio de eu poder melhorar o meu impacto. Porque, graças a Deus, na minha profissão hoje, eu já consigo ajudar muito o planeta. Que bacana. Bom, Maria, a gente já tá chegando aí no final da nossa entrevista. Acho que a gente falou sobre bastante coisa, conseguimos pincelar muita coisa. É um prazer imenso ter você aqui. Deixa uma mensagem do que você quiser para as mulheres hoje, seja sobre política, seja sobre a vida amorosa, para a gente estar finalizando agora essa última parte da nossa entrevista. Eu vou deixar uma mensagem que serve para tudo. Eu falo que eu usei isso um pouco, né? A minha vida toda eu uso a força do 1%. Que num quarto escuro, todo fechado, escuridão, um ponto de luz tem o poder de iluminar o caminho. E tem o poder de fazer a transformação. Então, não ache que você é pequena, não ache que você não vai fazer diferença, não ache que você pode mudar a sua vida com uma pequena ação. A força do 1% começa o movimento. E aí é um passo seu, um passo de Deus. É um passo seu, um passo de Deus. Então, onde você tá, na situação que você estiver, seja esse 1% na vida das pessoas, seja esse 1% que quer melhorar a sua vida, melhorar a vida dos outros. Já tem muita gente nesse mundo sendo eu ia falar um palavrão. Mas já tem muita gente nesse mundo sendo um saco pro mundo, sendo uma pessoa péssima para a humanidade. Seja a pessoa que vai trazer o bem, seja através de um sorriso, oferecer um copo de água, oferecer um abraço, oferecer uma conversa. Seja esse 1% melhor. Não importa como nem onde. O pequeno tem a força de mudar o todo. É isso que eu acredito, é isso que Deus me provou através da campanha da Força das Mulheres. Então, eu acredito muito nisso. E aí, a mensagem final que eu deixo, o pessoal fala que eu sorrio muito. Que eu tenho, né? Fala que eu sou muito carismática e tudo mais. Mas eu falo assim, gente, o sorriso é a única língua que todo mundo entende. Então, o sorriso, ele abre porta e ele muda a vida de todo mundo. Sorriam mais. Eu sei que tá ruim, tem muita coisa que tem que ser melhorada, mas vamos ver que tem uma força, tem uma luz ali que a gente pode mudar e fazer essa transformação. E vocês fazem parte disso, né? Eu também faço, todos nós fazemos. Você ouviu mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Lutam, hoje com a talentosíssima Maria Constantino. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!